Olá, eu sou Natália Grilo Cipriano e venho trazer para vocês um pouquinho da minha pesquisa que fala sobre os mercados tradicionais iorubá. É uma pesquisa bem interessante porque ela descortina muitos saberes e conhecimentos que a gente não teve acesso ao longo dos anos. Eu gosto muito desse estudo porque ele vem trazer um novo sopro para o nosso empreendimento, sabe? Então você que trabalha com empreendedorismo negro, você que estuda empreendedorismo negro, tem que me ouvir, porque o papo é reto e é muito bom. Para começar, eu trago a minha premissa, que é: os mercados tradicionais iorubá nascem da espiritualidade e do ventre africanos. Mas o que isso significa? Significa que toda a dinâmica estrutural do mercado tradicional iorubá nasce primeiramente dos ventres das grandes mães, que alguns podem chamar de Yami, e também nasce de uma dinâmica muito específica de organização social da sociedade iorubá. Em que sentido eu quero dizer isso? Dentro da cosmovisão iorubá, existem uma série de entidades que permeiam o espaço do mercado. É preciso que se diga que dentro dessa sociedade, o mercado tem uma importância vital, no sentido de que é ali dentro que as coisas mais importantes acontecem dentro das cidades. Anúncios de nascimentos, anúncios de falecimento, casamentos, enfim, negociações muito importantes, grandes festas em comemorações religiosas, enfim, as atividades mais importantes da sociedade iorubá acontecem dentro do mercado. E foi isso que me chamou a atenção nesse estudo. Eu comecei pesquisando os itãs, que fazem parte da cadeia oracular do candomblé, Eu faço parte do candomblé Queto. E aí, dentro dessa dinâmica, eu fui compreendendo, a cada vez que eu ia mais fundo na pesquisa, que os mercados são fundamentais dentro dessa sociedade. E aí eu quis saber por quê. Então comecei a fuçar. Foi aí que eu percebi essa gama de entidades que fazem parte do entorno do mercado, onde as Yami parem o mercado. Dentro da tradição oral, as Yami durante o dia eram feirantes e à noite eram mulheres que podiam se transformar em pássaro, que se reuniam embaixo da grande gameleira a fim de dominar o mundo. A gente tem também algumas entidades femininas, como Agé, como Erinlé, que são respectivamente orixás que cuidam da prosperidade e da intuição. Elas zelam pela negociação e pelo ganho. E a gente tem também Exu, que é o guardião do mercado, que é o guardião da feira. É o espaço gravitacional onde o corpo de Bara circula e ganha energia. É dentro do mercado. Essas informações para mim foram muito importantes porque quando eu comecei a entender a divisão sexual do trabalho dentro da sociedade iorubá, eu pude perceber que as mulheres que ficavam à frente do mercado, representando suas famílias. E que nessa divisão sexual do trabalho, aos homens cabia toda a produção, e o fato de trazer para casa essa produção. Mas que as mulheres tinham a missão de levar para a rua e de vender, de modo que elas tinham total autonomia no preço que botavam nas mercadorias, no modo de vender essas mercadorias. É um ofício estritamente feminino. E essas mulheres, elas compram as mercadorias dos seus esposos, de modo que elas têm, livre demanda aí nesse ofício. São elas que mandam, elas são as donas da feira. Então a feira fica sendo um espaço de circulação das crianças, onde essas mulheres formam uma grande aliança,
né? E ali os homens não têm vez, só as mulheres. É importante que se diga que dentro desses mercados, essas mulheres se organizam em associações, onde as que trabalham com ofícios parecidos e similares se aglutinam, né? E buscam melhorias, sustento, enfim, se reúnem para formar as meninas mais novas que estão chegando nesse ofício, né? E também servem como um ajuntamento de dinheiro para a aposentadoria dessas mulheres. Essas associações são muito importantes e a gente acabou perdendo muito dessa cultura de associação aqui, né? Quando a gente para pensar na população africana que chegou aqui a priori, eles trouxeram consigo toda uma dinâmica de organização, mesmo dentro de um sistema violentamente escravagista, né? A gente teve as Irmandades Católicas, por exemplo, que foram grandes espaços de aglutinação preta e de ação organizacional mesmo, onde os nossos ancestrais conseguiram se alforriar, enriquecer, deixar testamento, herança, enfim. A importância de se organizar enquanto grupo, né? A gente deixou isso um pouco de lado e a gente hoje em dia empreende no individualismo, né? Na solidão. Quem é empreendedor preto, quem é empreendedora preta sabe o quão solitário é trilhar esse caminho, né? Então, essa característica de associação chamou muito a minha atenção dentro desses estudos, né? Um outro fator muito importante é entender a estrutura desses mercados, né? O mercado tradicional iorubá, ele se estrutura de 4 maneiras diferentes, assim, basicamente falando, né? Então, a gente tem o grande mercado, que acontece no dia principal da semana, né? A semana tradicional iorubá é dividida em 4 dias, então o mercado principal, né, o grande mercado, ele acontece ao longo de todo o dia, né, no dia de determinado orixá, é o orixá que determina, né, a estruturação desse mercado. E ali vem pessoas de toda a região, pessoas que falam diversos tipos de língua, parentes distantes, então essa grande feira, esse grande mercado serve como um jornal oral, né, onde as pessoas se atualizam de tudo que aconteceu ao longo da semana, revêem seus parentes, né, voltam a falar suas línguas, vendem suas mercadorias, encontram coisas de todo tipo, né, uma grande feira. Acho que seria basicamente como o mercado de São Joaquim na Cidade Baixa, em Salvador, né? No final do dia tem uma outra estrutura de mercado, que é chamado de mercado noturno, que acontece para dar vazão ao que não foi vendido ao longo do dia. E também serve muito como uma dinâmica meio baladinha, sabe? No sentido de que as pessoas vão ali para se alimentar, então é um mercado muito voltado para alimentação, tem muitas barracas de alimentação. E as pessoas também vão ali para namorar, é um espaço bem voltado para os solteiros, sabe? Para quem gosta de ficar na rua, batendo um papo, tomando uma bebida e tal. É bem interessante. No meio da semana tem o mercado regional, que seria mais ou menos como a nossa feira de rua, sabe? Aquela feira de rua onde você encontra aqueles feirantes que você já conhece, que muitas vezes são seus vizinhos, e que tem uma grande quantidade de mercadoria, de produtos, mas não tão amplo quanto o grande mercado. É bem interessante porque esse mercado regional, ele traz produtos de outras regiões para suprir a necessidade ali do bairro, mas ele tem características bem regionais mesmo. Ali você não encontra pessoas que falam outras línguas, nem parentes distantes. É a galera do bairro, da vila, da aldeia, enfim. E o último tipo de mercado é a quitanda, né? Não necessariamente com esse nome, porque esse nome, né, é de raiz banto, mas é aquele mercadinho que é voltado para as pessoas da rua, não é nem para a pessoa do bairro, é da rua. E geralmente quem cuida é uma mais velha ou um mais velho na porta ou no quintal de sua casa. Isso é muito brasileiro, né? Nas pequenas cidades a gente tem ainda essa dinâmica da mercearia, do lugar que vende secos e molhados, mercadinhos pequenininhos, que atendem ali a demanda do pessoal da rua, mas que é de propriedade de uma mulher mais velha, de um homem mais velho. É importante que se diga que a todo momento, né, os orixás, as entidades supremas que estão regendo esses mercados. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do mercado iorubá para o mercado capitalista ocidental, né? Primeiro que o mercado tradicional iorubá, ele não visa necessariamente o lucro. Ah, Natália, mas eles então não buscam dinheiro? Sim, eles buscam.
Mas como eu disse, é um mercado muito voltado para a ancestralidade, né, para a espiritualidade. Então eles dão muito valor para a negociação, né? As coisas geralmente não têm um preço fixo, os produtos eles estão livres de preços, e aí os gringos passam mal com isso, né? Que os gringos detestam negociar, eles são obrigados a negociar, sentar a bunda ali na cadeirinha ou no chão e trocar ideia olho no olho com a feirante, tá? A negociação ela é muito importante para uma venda. Ela é troca de energia, né? Ela é troca de entendimento e de cumplicidade, né? Você passa a entender ali a realidade do outro e explica para o outro a sua realidade. Assim a compra consegue ser mais justa, sabe? Ambas as partes costumam sair ganhando nesse caso. Acho que uma outra característica é que o mercado tradicional iorubá é feminino, né? E o mercado tradicional ocidental não é feminino, até porque a mulher branca desde sempre ficou resguardada no lar, o que não é o caso da mulher preta, que sempre dominou os espaços da rua, né? A gente tem uma outra dinâmica, uma outra relação. Deixa eu pensar aqui, tem uma outra característica muito importante, que é a questão do tempo, né? Esse fato de dar valor à negociação, de não precificar o seu produto, faz com que a empreendedora tenha uma outra relação de tempo com o cliente, né? Tem uma outra relação de tempo com o cliente. Então, ir a um mercado tradicional iorubá significa que você vai gastar boa parte do seu dia. E na feira é assim, né? E na feira é ir sem ter hora para voltar, é diferente de ir no mercado, que você vai lá na prateleira, pega o seu produto, passa na mulher do caixa que você nem sabe quem é, nem lembra do rosto, nem sabe o nome, e aí vai para sua casa sem ter negociado, paga o valor que está ali estipulado e pronto. Esse é um tipo de compra muito rápido, né, que não é possível de se criar relações, né? Dentro de um mercado tradicional iorubá você cria relações, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente ter, por exemplo, iabás, que são feirantes, né? A gente tem Yansan, né, que vendia acarajé na feira, foi assim que ela conheceu Ogum, por exemplo. A gente tem Oxum, que ganhou de Exu o título de Iyalode, a administradora do mercado, a dona da cidade, aquela que tinha o poder de antecipar acontecimentos e enxergar, né, fazer leitura das pessoas, ou seja, ter um real entendimento das pessoas, né. Oxum vendia suas cocadas no mercado. A gente tem Iemanjá, por exemplo, que vendia angu nos mercados. Então, a gente está falando de uma sociedade onde as entidades são mercantes, né? Uma entidade que cresceu em torno do mercado. E esse parece que é um quesito muito particular de várias culturas dentro do continente africano. Apesar de cada uma ter sua peculiaridade, existe uma unidade cultural dentro de tudo isso. E o mercado faz parte dessa unidade cultural. Né, no sentido de que existem as sociedades que se formaram em torno do mercado, existem deidades que cuidam e zelam pela organização e pelo bom viver do mercado. E aí a gente pensa, mas por que toda essa importância do mercado, né? Dentro da cosmovisão iorubá, eles acreditam que o mercado é o próprio universo. Ele é um micro do macro. O mercado é uma reprodução da nossa vida, da nossa vivência. Porque a gente vai à feira, compra o que tem que comprar, resolve os problemas que tem que resolver, negocia o que tem que negociar, troca com o outro. E assim que as nossas necessidades são supridas, assim que a gente passa pelos nossos obstáculos, a gente se retira. E a gente faz o mesmo na vida, né? A gente vem para esse mundo, resolve o que tem para resolver, troca o que tem de trocar, negocia o que tem de negociar, convive com quem tem de conviver. E depois a gente cessa a nossa existência e retorna para o Orum, né? A feira é um lugar onde são supridas as necessidades humanas e as necessidades também dos deuses, né? Então, para você saber se uma feira, por exemplo, a feira da sua rua, para você saber se a origem dela é preta, é só você procurar saber se tem uma barraca de erva ali. Essa barraca de erva é, né, um divisor entre o mercado tradicional africano e o mercado tradicional ocidental. Se tiver ainda também, geralmente isso em mercados maiores, né? Se tiver venda de animais, né, para sacrifícios e tal, também é um parâmetro, né, um quesito assim para ser um mercado, uma feira preta. Então depois que a gente acessa esses conhecimentos, a gente passa a ter uma outra relação com a feira da nossa rua, com os mercados da nossa região, e passa a observar e ficar bem atento com as heranças que foram deixadas para a gente.
esse tipo de conhecimento também traz uma outra forma de se relacionar com o nosso empreendimento. Então, eu gosto de deixar sempre um desafio, né, de fazer com que as pessoas pensem no seu empreendimento, ele está espelhado com essas práticas tradicionais, existem deidades que estão regendo o seu empreendimento e você devolve para essas deidades o que é de valia, o que é de importância, um pouco do que você ganhou. O seu empreendimento faz parte da dinâmica da sua região, do seu bairro, ou você tem que ir para muito longe para conseguir mercar? Dentro do seu empreendimento, você consegue ter um poder de negociação com seus clientes, ter um olho no olho, ter uma troca justa com seus clientes? Tudo isso é bem importante da gente trazer para reflexão, né? Existe um Itan que diz que um belo dia Exu decidiu ver o que estava acontecendo no mercado. Fazia um tempinho que ele não ia, né? Apesar de ser o grande zelador do mercado, ele estava com outras demandas, né? Exu é o orixá que está mais perto do ser humano, então imagina quanto trabalho ele não tem. E ele foi até o mercado para saber o que estava acontecendo. Quando chegou lá, ele avistou um marasmo. Não tinha nada acontecendo dentro do mercado. Nem uma mosca passava por ali. Ele então chegou na barraca de Oiá e perguntou o que estava acontecendo, foi assuntar, né? Oiá falou, eu não sei o que está acontecendo. Ele foi até a barraca de Oxum falou, não sei de nada não, tô sabendo de nada. E aí ele chegou até a barraca de Iemanjá, que era mais velha, e Iemanjá falou, olha, Exu, eu não sei o que está acontecendo. Toma conta, resolve isso, por favor, porque a gente está precisando vender, até agora eu não vendi nada. Cadê os clientes? E assim Exu falou, peraí que eu vou dar um jeito. Ele foi lá na frente do mercado, ele voltou rapidinho, gargalhando como sempre, e trouxe 10 galos com ele, e entregou para as Iabás. Chamou Oiá, Oxum e Iemanjá e disse a elas, olha, tá aqui 10 galos para vocês. Quando esses galos tiverem sido vendidos, o mercado vai voltar a ter vida. Então cabe a vocês dar um jeito nisso. E sumiu. Assim, elas ficaram com esses 10 galos e a missão de vendê-los para resgatar, para restaurar a energia do mercado. E lá foram elas. Gente, foi assim num piscar de olhos. 9 galos foram embora assim. Os clientes surgiram do nada. O movimento do mercado voltou, o negócio ficou cheio e elas começaram a vender também suas mercadorias, mas sobrou um galo que não saía por nada. E o dia passou. Elas venderam tudo, não sobrou nada na barraca daquelas mulheres. A feira estava uma festa, um fuzuê. Mas elas queriam vender aquele último galo para poder ir para casa com a missão cumprida. E nada. Até que Iemanjá falou, olha, eu tô cansada, sabe? Eu sou a mais velha, eu tô achando que eu vou levar esse galo pra fazer um cozido lá em casa. Oiá falou, o quê? É ruim, hein? Nós 3 trabalhamos aqui o dia inteiro pesado, esse galo vai ser repartido em 3. Iemanjá falou, mas não é possível. E aí começou uma discussão e disse-me-disse, e um ataca a outra daqui. Oxum lá da barraca dela estava, lá na barraca dela continuou e falou, meu Deus, como eu vou resolver essa situação? E começou a pensar no que fazer. Depois de muito observar e perceber que elas não iam entrar num acordo, Oxum passou a mão no galo e falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou botar esse galo para sacrifício e vou entregá-lo para os nossos ancestrais, como agradecimento ao dia de hoje, que estava quase perdido e Exu deu um jeito. Nesse mesmo instante, Exu apareceu gargalhando e assoviando como só ele. E disse, Oxum, parabéns, você cessou a briga e por isso eu vou te dar o título de Ialodê, a senhora do mercado, a grande administradora. E foi assim que Oxum, com muita sabedoria, ganhou o título de Ialodê. Esse título existe ainda hoje na sociedade iorubá. E é o título das zeladoras do mercado, aquelas que são auxiliares diretas de Exu. Elas são o intermédio entre a espiritualidade e a política e a dinâmica organizacional do mercado. Elas é que estão responsáveis por fazer com que as coisas aconteçam de forma equilibrada.
e quando não estão equilibradas, é a Exu que elas recorrem. As Yalodê também cuidam para que a política externa não interfira na dinâmica interna do mercado, de modo que cada mercado tem a sua dinâmica específica e própria. Então, político nenhum pode chegar lá metendo o bedelho. Tem que falar primeiro com as Yalodê. Por isso eu te pergunto, será que a gente tem esse preparo? Será que a gente está em pé de igualdade? Será que a gente consegue se tornar Yalodês do nosso empreendimento, da nossa feira, do nosso mercado? Nós, mulheres negras, né, somos, na atualidade, aqui no Brasil, o maior número, né, dentro dos empreendedores. E eu acho que isso está diretamente ligado a essa herança iorubá. Né? Nós somos a linha de frente, nós somos as nutridoras, né, de nossas famílias, e a gente representa, né, os nossos lares nas ruas, desde sempre, desde que aqui chegamos. E como herança direta dessas mulheres iorubá dentro do mercado, a gente tem o que foi chamado aqui como escravas de ganho, né, as ganhadeiras, que foram mulheres que foram as primeiras a criar a dinâmica do comércio popular de rua aqui no Brasil, né, foram responsáveis pela criação de irmandades como a Irmandade da Boa Morte, né, que existe ainda hoje em Cachoeiro, né, na Bahia. Nós fomos as primeiras mulheres a enriquecerem, né, a partir do seu ofício, a deixarem testamentos, herdeiros, né, a madrinhar filhos de nossas protegidas. E essas mulheres estiveram em todas as principais capitais do Brasil, né, desde Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro, Belém do Pará, São Luís do Maranhão. Sabe, essas mulheres, elas deixaram, sedimentaram seus espaços nesses lugares de modo que ainda hoje a gente encontra e ouve falar de suas histórias, né? São nossas ancestrais que estão representadas hoje na figura da Baiana do Acarajé. São mulheres de estratégia, para quem leu, né, Um Defeito de Cor, sabe um pouco do que eu estou falando. Para quem tem essa pesquisa, para quem busca saber um pouco mais sobre essas mulheres, eu super indico, porque através dos passos delas a gente pode descobrir um pouco e entender um pouco de por que hoje a gente está mercando, de por que hoje a gente está empreendendo. Então, nós, mulheres negras, a gente é a continuidade da luta dessas mulheres, né? Por isso é tão potente o nosso fazer dentro do mercado. É importante que a gente pense que na sociedade tradicional iorubá, o ato de empreender faz parte do código moral dessa população. Faz parte do ato de ser cidadão, de modo que você é levado desde muito novo a pensar em soluções inovadoras que tragam resultados ativos para o seu povo. Isso é bastante peculiar, no sentido de que a gente aqui tem uma dinâmica, né, principalmente a população preta, que apesar de ser o maior número dentro dos empreendedores, tem uma dinâmica de empreender por necessidade. Então, pensar num empreendedorismo tradicional iorubá é pensar num empreendedorismo que não está ligado à necessidade, mas sim a um ofício, e ofício sugere tradição. Tradição que vem lá da espiritualidade e que a gente recebe aqui como uma missão. No caso, o ato de empreender foi uma incumbência das Iami, como eu disse no início. Então, as Iami, elas parem o mercado, elas são as primeiras empreendedoras e as mulheres recebem esse ofício como um presente e levam adiante essa missão. É diferente de empreender por necessidade. Empreender por necessidade é fazer o que está na moda, é copiar o outro, é fazer o que possivelmente vai trazer dinheiro nesse momento, né? É pegar qualquer coisa que se tenha e que eu acho que sou boa e vou lá e faço. O ofício não. O ofício sugere uma tecnologia ancestral que foi aprimorada a cada geração, de modo que as mulheres que entram, que começam a fazer parte desse ofício, né, as meninas mais novas, elas vão aprendendo com as mais velhas, um ofício que vem de milênios. Então, dá pra gente conseguir sentir, assim, o tamanho da potência que tem isso, sabe? Empreender por necessidade é algo muito ocidental, muito branco, né? Empreender por competitividade, copiar o que o outro está fazendo, tem muito a ver com a lógica branca, né? Não tem a ver com a lógica ancestral que prega que você faça parte de uma família de ofício, né? Faça parte de uma associação de ofício, faça parte de um grupo que detém esse conhecimento ao longo de milênios.
né? Então, se a gente para pensar, por exemplo, em Ogum, que é o pai da metalurgia, de Ogum para cá, quanto tempo não se passou? Então, os mestres ferreiros são detentores, né, dessa maestria de se lidar com metal e de tudo que diz respeito a essa dinâmica, né, que está em torno do metal. Então, a mesma coisa com as feirantes, com as empreendedoras, né? Elas sabem lidar não somente com a venda, mas elas sabem lidar com o ser humano, elas sabem lidar com a mercadoria, elas sabem lidar com os fornecedores, elas sabem lidar com o dinheiro, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Agé, que é a Iabá da prosperidade, a gente está falando de uma prosperidade que é, na verdade, saber gerir o que se tem e não ter dinheiro esbanjando, né? Não ter muito excedente, desperdiçar e tudo mais. Ser próspero é ser inteligente e estratégico, né? Quando a gente pensa em Erenlé, que é a Iabá da intuição, a gente está falando numa intuição que vai prospectar a gente dentro do mercado, né? Entender, enxergar o futuro, quais são as tendências e como a gente pode se colocar ali, né? Entender também como o nosso cliente pode ser melhor atendido, né? Como a gente pode suprir as necessidades do nosso cliente e do nosso fornecedor. É dominar, de fato, todas as esferas que dizem respeito ao ato de empreender. E essas entidades que existem dentro do espaço do mercado, né, que existem para proteger, para cuidar, para zelar desse espaço e também da empreendedora, do empreendedor, essas entidades elas existem para nos guiar, né, nos mostrar o caminho. E a gente, né, por nossa vez, a gente tem que devolver para essas entidades o que lhes é de direito, né, uma porcentagem do nosso trabalho, seja através de uma doação, seja através de uma contribuição no terreiro, enfim, da melhor forma que a gente imaginar. Né? Hoje a gente tem aqui no Brasil as herdeiras diretas dessa herança iorubá de mercá, né? Que são as baianas do acarajé, que é um ofício que é, se eu não me engano, o único ofício que é tombado, né, como patrimônio imaterial do Brasil, né, pela Unesco. E esse é um ofício tão importante que diz respeito à feminilidade, que diz respeito à herança africana, que diz respeito, né, à moda, culinária, joalheria. Né? As baianas elas devolvem para os ancestrais, entregam para Exu todos os dias de manhã antes da sua venda o primeiro bolinho do dia. Então a gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Das formas mais simbólicas possíveis, mas a gente precisa devolver, né, para os nossos ancestrais, para os nossos deuses e orixás, um pouco daquilo que a gente recebe. Então esse curso é uma forma também de devolver um pouco disso, né? Isso que eu estou oferecendo para vocês aqui em forma de bate-papo, né? Em forma de conversa, isso é um curso extenso, né? Que tem mais de 7 horas de duração e é uma forma de devolver, né, para os meus iguais isso que eu venho colhendo ao longo de 6 anos de estudos. Então é bem profundo e toda essa viagem começou lendo um Itan que se dava dentro do mercado a partir da figura de Exu, né? Exu é isso, Exu requer responsabilidade da gente, requer responsabilidade do empreendedor. E em troca a gente vai receber todos os louros, todas as bonanças que Exu pode nos dar. Então, esse é uma tentativa também de selar um pacto com vocês, empreendedores, empreendedoras, de que a gente daqui para frente tente sair mesmo da superficialidade, cavar mais fundo e tentar buscar as origens desse empreender, sabe, para que juntos a gente possa encontrar novas formas, novas perspectivas, enfim, naquele exercício de Sankofa, de olhar o passado para buscar novas práticas e ressignificar o nosso futuro. Sabe? Empreender é isso, é ter visão de alcance para o futuro e entender o nosso corpo no mundo, sabe? Entender a gente dentro dessa lógica que, apesar de ainda muito ocidental e branca, a gente tem conseguido aos poucos quebrar, sabe? Eu saúdo aqui a todas as entidades que zelam pela nossa existência dentro do mercado, eu saúdo a feira, que é uma mãe, né, que é a dona de toda a subsistência, né, das periferias, das margens, de todas as populações, na verdade. Eu saúdo a rua, né, e eu saúdo aos nossos empreendedores e às nossas empreendedoras. Axé.